Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Cesta de Casa. A sugestão é que você reúna a família para que nós reflitamos na palavra de Deus e oremos juntos. Então faça isso agora, é muito importante que nós façamos esse culto doméstico. Então use esse conteúdo, use o Cesta de Casa para poder reunir sua família e realizar um culto doméstico. Isso é muito importante. Quando no nosso lar nós nos reunimos para ler a palavra de Deus e orarmos juntos, isso tem um efeito tremendo na nossa espiritualidade familiar. Então eu sugiro que você faça isso agora, né? Chame o pessoal aí, rapidinho, nós vamos fazer a reflexão bíblica e vamos orar juntos, tá bom? Antes desta reflexão bíblica mencionada, eu quero convidar você para que amanhã você assista o programa Cada Dia, que veicula 10h15 pela TV Vitoriosa, o SBT, e também aqui pelo canal do YouTube. O programa de amanhã, o reverendo Hernandes, que é o pregador oficial desse programa nosso na televisão, ele vai falar sobre como vencer o desânimo. Como vencer o desânimo. Amanhã, 10h15. Esta série de mensagens que o reverendo Hernandes tem feito nesse mês de setembro, né, denominado Setembro Amarelo. Como vencer o desânimo. Não é verdade que muitas vezes nos sentimos desanimados? O que a palavra de Deus tem a falar para nós sobre esse assunto? Então amanhã, 10h15 no programa Cada Dia, esse programa da Sexta Igreja que veicula tanto na televisão quanto aqui pelo canal no YouTube às 10h15, e o áudio do programa é veiculado também na rádio Dimensão FM, no programa do nosso irmão Celso Luz, o programa Raízes Evangélicas. Na verdade, o programa do Celso começa às 10 horas da manhã. E então, ao meio-dia, ele coloca o áudio do programa Cada Dia. Uma generosidade do nosso irmão, né? Um envolvimento em fazer Jesus conhecido, né? O compromisso que o Celso tem também com a nossa igreja e essa cumplicidade em fazer com que o programa Cada Dia seja ouvido em muitos outros lugares. Então, nosso muito obrigado e o reconhecimento ao Celso Luz. Bom, meus amados irmãos, esse mês de setembro na nossa igreja, temos tido, né, como os cultos presenciais, não é da agora, né? O culto presencial todo domingo às 17 horas. E daremos continuidade à série Nós Podemos Fazer Mais. Nós podemos fazer mais. Esse mês de setembro, nós podemos fazer mais pela vida. Então, o pastor Felipe Borges vai trazer a mensagem bíblica nesse domingo, às 17 horas. A partir de outubro, se Deus permitir, nós teremos 2 cultos, às 17 e às 19 horas. Então, vamos já divulgando isso. Você poderá ir ao culto presencial às 17 ou às 19 horas a partir de outubro. Então a quantidade de pessoas nos faz tomar essa decisão. Então temos tido muitas pessoas, mais do que nos sugere esse tempo pandêmico. Então nós vamos, para dar mais segurança também para vocês, nós vamos desdobrar em 2 cultos, às 17 e às 19 horas a partir de outubro. Agora domingo, agora não, ainda é um culto só às 17 horas, tá bom? E sempre a transmissão do culto das 17 horas. Muito bem, hoje pela manhã, 5 horas da manhã, aconteceu a reunião de oração, o clamor pela família, todas sextas-feiras às 5 horas da manhã. É uma programação que você deveria colocar também na sua agenda, todas sextas-feiras, 5 horas da manhã. Começa às 5 horas, termina às 6h30, todas as sextas-feiras, o clamor pela família. Vamos clamar a Deus, vamos orar, porque nós sabemos que Deus é um Deus bendito, que não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a sua graça. Já dizia o salmista,
Então vamos clamar a Deus, porque Deus, Ele escuta, Ele ouve a nossa oração, tá bom? Vamos fazer então um pequeno intervalo e eu retorno em seguida para a reflexão bíblica. Reúna a família e vamos meditar na palavra de Deus. Muito bem, de volta com o nosso programa Cesta de Casa. Eu quero fazer menção aqui do livro do evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 17, quando temos assim, olha: Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Este versículo está dentro de um contexto que você pode acompanhar depois lendo na sua casa aí, do versículo 13 até o final do capítulo, em que dois discípulos de Jesus estão indo de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús, uma aldeia, na verdade, distante 10 quilômetros de Jerusalém. E eles estão fazendo esse trajeto aí. Eles já tinham ouvido falar que Jesus havia ressuscitado, né? Eles ouviram esse rumor, mas eles estão indo e estão tristes, apesar de terem ouvido essa notícia, eles estão tristes. Isso mostra que eles não estavam crendo de fato naquilo que as mulheres já tinham dado testemunho, dizendo que tinham visto Jesus ressurreto, que o túmulo estava vazio. Mas mesmo sabendo desta notícia, eles estão indo para a aldeia de Emaús. Uma coisa estranha, porque eles já tinham ouvido essa notícia sobre a ressurreição de Jesus, eles sabiam da orientação de Jesus, de que deveriam ficar em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder. Na verdade, não havia motivo para essa tristeza que eles estão sentindo aqui. A Bíblia Sagrada diz que eles estão tristes e eles estão conversando, avaliando tudo aquilo que eles ouviram. Então eles estão conscientes, estão indo para Emaús, estão tristes, quando Jesus mesmo se coloca nessa caminhada junto com eles. E Jesus faz essa pergunta: o que vocês estão conversando? E por que vocês estão tristes? E eles até respondem essa pergunta de Jesus com outra pergunta: você é o único aqui aqui em Jerusalém, o único dos peregrinos que não sabe o que tem acontecido nos últimos dias? E Jesus, então, o que tem acontecido? O que aconteceu? E aí eles falam de Jesus, né? Jesus fez tantas maravilhas, mas eles crucificaram Jesus e nós esperávamos que ele fosse a nossa redenção. Então veja que na verdade não era Jesus que não estava a par das últimas notícias, eram eles mesmos, porque a última notícia que eles tinham era de sexta-feira, já era domingo, e eles já tinham ouvido falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas mesmo assim, eles estão em dúvida, eles estão tristes. A tristeza é algo que todos nós, em determinado momento da vida, podemos sentir. Sentimos tristeza por alguns fatos que acontecem, sentimos tristeza ao ver a situação ao nosso redor. A tristeza é esse sentimento que invade o nosso coração. Mas esse tipo de tristeza que esses homens estavam sentindo é o tipo de tristeza que nós devemos combater. É verdade que muitas vezes somos pegos de surpresa, é uma adversidade que acontece, uma notícia ruim,
algo que nós acabamos de ver, que entristece o nosso coração, mas não é sobre esse tipo de tristeza que o texto nos ensina aqui e dá ênfase, mas é essa tristeza fruto de uma incredulidade, fruto de não atentarmos para aquilo que Deus tem falado conosco, uma tristeza pelo fato de não crer na ressurreição de Cristo Jesus. Esses homens estão tristes de forma indevida. Não era para que eles sentissem essa tristeza. Eles já tinham ouvido falar da ressurreição de Jesus. Eram discípulos de Jesus. Eles sabiam dos ensinamentos do Senhor Jesus. Ele já tinha dito sobre isso. As mulheres já tinham testemunhado. Eles deveriam permanecer em Jerusalém, como o Senhor havia dito. Eles estão indo para Emaús. Eles estão tristes e estão desatualizados. E Jesus, então, que é tão maravilhoso e misericordioso, quando estamos tristes, Ele com o seu Espírito Santo nos consola. Repare que o Senhor Jesus dá uma atenção especial a esses dois discípulos, um deles chamado Cleopas, o outro a Bíblia não menciona o nome, mas o Senhor Jesus está interessado em nos tirar dessa tristeza, tirar desse sentimento que invade o nosso coração e faz com que nós vivamos como se Jesus não estivesse vivo. Então é uma situação que pode ser e deve ser combatida. Essa tristeza fruto de uma falta de comunhão, de uma tristeza decorrente da falta de confiança, de fé na palavra de Deus. Então nós devemos atentar para isso e combater esse tipo de tristeza. Como? Sabendo que Deus está conosco na caminhada, que Ele é tudo o que Ele falou ser, que a palavra dele é verdade, que Ele está vivo, ressurreto. Por isso que o Senhor Jesus, naquela caminhada, Ele começa lá por Moisés e dá um estudo bíblico ali para os seus discípulos. Enquanto eles vão caminhando, 10 quilômetros de caminhada, Ele vai expondo as escrituras para eles, mostrando que, de fato, o que tinha acontecido era conforme o ensinamento da palavra. E Jesus chama a atenção deles, fala, olha, vocês são nécios, tardos para entender. A escritura diz assim, o Senhor Jesus os exorta, ensinando para eles, fazendo com que eles recordassem do ensinamento da palavra. E durante essa caminhada, o Senhor Jesus vai tratando deles, vai fazendo com que aquela tristeza saia do coração deles. É assim que Deus faz conosco, nessa nossa caminhada, à medida que a palavra de Deus vai entrando na nossa mente, no coração, vai expulsando essa tristeza, fruto de uma falta de conhecimento, de fé. Então o Senhor Jesus vai tratando conosco. Uma meditação como essa, por exemplo, que adentra a sua casa e logo em seguida nós vamos orar, são coisas, instrumentos nas mãos de Deus para espantar do nosso coração o desânimo, a tristeza, a falta de esperança. Por quê? Porque o Senhor Jesus está vivo, o nosso Salvador. Ele não era a nossa esperança, Ele é a nossa esperança, a esperança que vive. Quando o Senhor Jesus chegou com aqueles homens lá na aldeia de Emaús, Ele partiu o pão e logo desapareceu da presença deles, porque agora a presença física de Jesus já não era essencial, já não era importante ali, porque a presença visível de Jesus desaparece, porque a partir dali aqueles homens deveriam viver novamente pela fé, porque nem sempre a gente tem o privilégio, aliás é muito raro, o Senhor Jesus aparecer para uma pessoa, não é que seja impossível, a gente sabe que isso tem acontecido no mundo muçulmano, mas não é comum. Nós precisamos viver pela fé. A partir dali que os discípulos deveriam ter a fé revigorada, e tanto aconteceu isso, que um virou para o outro e disse, durante a caminhada você não sentia que o coração ardia quando ele expunha para nós a palavra de Deus? A tristeza ia saindo e entrando a fé, a esperança no nosso coração. E imediatamente, eles que tinham andado aí 10 quilômetros,
revigorados, eles dão a meia volta e retornam imediatamente. E vão lá encontrar os discípulos já nas altas horas da noite, com certeza, para dizer: olha, o Senhor Jesus ressuscitou e nós o vimos, ele esteve conosco no caminho de Emaús e conosco partiu o pão. Voltaram para dar o testemunho. A tristeza dera lugar à fé, ao ânimo, à esperança, à alegria. Eu não sei como que está o seu coração, mas a minha esperança é que nessa caminhada, que nós temos motivos, às vezes, para nos entristecermos, nos enfraquecemos na fé. É possível acontecer, mas se você abrir seu coração para a palavra de Deus, agora mesmo, o Senhor Deus, com a sua palavra, pode aquecer seu coração. Creia nisso, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus pode fazer com que o nosso coração seja revigorado, reavivado, e assim nós façamos a missão, né? Achemos forças para continuar a fazer a jornada, retomar a nossa caminhada com Deus. Eles retornaram imediatamente, foram dar testemunho, foram fazer Jesus conhecido. Que Deus abençoe a sua vida, tire do seu coração a tristeza e enche o seu coração de fé e esperança por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus que está vivo, né? Está vivo, Cristo vive, aleluia. Nós podemos crer no amanhã. Deus abençoe sua vida, vamos orar. Eu espero que a boa mão de Deus esteja sobre sua casa. Amém? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que aquece o nosso coração, revigora a nossa fé, motiva-nos na caminhada. Ó Deus amado, que esta palavra ache lugar no coração dos seus filhos e que, ó Deus, a esperança, a força possa mais uma vez caracterizar a vida dos seus discípulos nessa caminhada. Ó Deus, que nós não percamos a esperança no que o Senhor tem nos prometido pela sua palavra. Ó Deus, peço pelas famílias que estão tendo acesso a esse conteúdo agora, que o Senhor ponha a sua boa mão sobre essa família, os problemas que ela tem enfrentado, os motivos, ó Deus, de tristeza que tem permeado a vida desta família. Às vezes um problema conjugal, uma preocupação com filhos, com netos, alguém da família que esteja enfrentando um problema de enfermidade. Ó Deus, são tantas as lutas e as adversidades que muitas vezes tentam nos roubar a alegria, mas que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, por causa desta palavra ministrada, de que o Senhor Jesus está vivo, se importa conosco, está conosco na caminhada. Ó Deus, que esta palavra traga ânimo para essa família agora, esse irmão, essa irmã que acompanham a meditação bíblica. Nós pedimos isso ao Senhor, clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Deus abençoe você, tenha uma boa noite, um sono reparador e tranquilo. Tchau, fique com Deus. Olá, pessoal! Assista o programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho. Certo, Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15, aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.